Em visita à TV Erechim, o secretário da Fazenda, Valdemar Arthur Locke, fala da importância de administrar com cautela os recursos públicos e destaca ações e envolvimento da sua equipe na execução de uma boa gestão financeira. Nós recebemos hoje aqui na TV Erechim o secretário da Fazenda, Valdemar Arthur Locke, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as contas do município de Erechim. Bem-vindo, secretário. Parabéns por ter assumido esse desafio juntamente com o nosso prefeito Paulo Pollis e o Flávio Tirello. Num momento bastante atípico que vive toda a economia, que vive o país em virtude de uma pandemia. Mas creio que em Erechim as coisas funcionem de uma forma até diferente pela organização que algumas secretarias possuem, que é o caso da Secretaria da Fazenda. Olha, Sandra, uma satisfação estar presente aqui, comentando, né, como a gente é da área pública, temos que dar informações aos nossos contribuintes, né, aos nossos erechinenses. Estou à inteira disposição para as suas perguntas, que eu puder esclarecer, faço um gosto. A Secretaria da Fazenda para o senhor não é uma secretaria desconhecida, já que na primeira gestão ou segunda do prefeito Paulo Pollis o senhor fez parte. Trabalhar com números é uma secretaria diferenciada. Qual a importância dela, no seu ponto de vista, para o desenvolvimento da cidade? Bom, primeiro quero dizer que foi na primeira gestão do governo Pollis, trabalhei por 4 anos e 3 meses, né? E com muita satisfação foi parabenizado pelo Tribunal de Contas por 4 anos e 3 meses, não sofrer nenhum apontamento. Então é uma grande satisfação voltar, merecer a confiança, né, do nosso prefeito Pollis e da comunidade erechinense, pelo trabalho que nós imprimimos na primeira administração. Tivemos muitos avanços e é muito prazeroso trabalhar com uma pessoa como o Paulo Pollis, nosso prefeito, hoje junto com o Flávio Tirello, somando esforços para que a nossa cidade, nosso município, continue avançando. Erechim, com certeza, nunca mais será o mesmo depois da administração, na primeira e segunda administração do Pollis, e com certeza a terceira não vai ser diferente. Muitos avanços a gente adquiriu. Né? Dá para enumerar muitas conquistas, mas algumas, principalmente, a gente não pode deixar de enumerar. Né? Como a conquista da Universidade Federal, Minha Casa Minha Vida, foi construído mais de 6, quase 7 mil unidades, né? O curso de medicina e os avanços que nós tivemos nesse período. Né? Ele soube aproveitar e Erechim, como eu disse, deu um plus. Nossa cidade hoje é destaque nacional, inclusive, né? E agora, como já disse, com muita gratidão, né, ao nosso prefeito Paulo Pollis e o nosso vice-prefeito Flávio Tirello, né, estou assumindo essa administração, essa caminhada novamente, como digo, com muito prazer. Secretário, falando um pouquinho sobre o caixa da prefeitura. Quando o governo Schmidt entregou a sua função de prefeito, ele anunciou em todos os veículos de comunicação o caixa da prefeitura. Foi realmente o que vocês receberam? O que a gente tem de valores liberados, valores empenhados, que possam ser divulgados para a população ter conhecimento? Bom, a população pode ter conhecimento também, mais uma iniciativa do prefeito Pollis, na ocasião, né, a portabilidade, a transparência dos atos públicos, né? Então, está tudo de acordo, está tudo na internet, todos têm acesso, né? O que eu posso dizer é que recursos são diversas maneiras de serem interpretados. Recursos em caixa, livre, tínhamos 18 milhões, quando assumimos agora a prefeitura, 18 milhões e 250 mil. Em números redondos, né? Em recursos vinculados, outros 18 milhões e 700 e poucos mil. Tá? E tem depois os outros empenhados, recursos já carimbados, que são para obras que serão realizadas. Esses são os recursos também, um montante bem significativo, o montante desses recursos. Para conclusão de escola, de creche, de uma série de outras atividades, né, que o município imprime, que tem que ser executado. Mas tínhamos os recursos, o caixa estava em dia, não estava com todos, né, esses recursos assim, disponíveis, porque eles são carimbados, como eu já disse, né, e já tem um destino para eles, obras serem executadas.
Verbas federais, expectativa para a chegada de verbas aqui para o município nos próximos meses. Já existe alguma verba que a gente possa contar com ela, por exemplo, para aplicar na saúde, finalização de obras pendentes, que sejam encaminhadas também para o Hospital Santa Terezinha, que sejam usadas na educação? Bom, tem as verbas carimbadas que vêm do governo federal, né? A RPP que vem do governo federal, que para nós ela representa em torno de mais ou menos uns 25%. Certo. Né? E são verbas, por exemplo, tu falou da saúde. No governo passado, para fechar o caixa, inclusive, e ter recursos de acordo, veio 22 milhões e 900, no caso, da verba para a saúde, que seria destinado especificamente para a Covid. Correto. Né? Então, esses recursos foram aplicados, foram muito bem-vindos. E para isso também teve uma lei, a 173, que limita o governo de contratar mais despesa, aumentar salários, inclusive, não foi aumentado, né? E novos servidores. Essa lei dá um limitador para que venha os recursos que vieram para o município de Erechim. Isso foi em torno desses 22 milhões e 900, mas até o ano 2022, o município não poderá, obedecendo à lei, fazer novas despesas, aumentar as despesas correntes que já existiam. Tem que ficar no mesmo patamar do ano de 2020. Correto. Impostos recebidos, impostos atrasados, como é que está essa questão dentro da Secretaria? Olha, os impostos são assim, se posso dizer recebidos, nós temos impostos próprios, que representa mais ou menos uns 34%. 34% dos recursos é arrecadação própria, né, do ITBI, do ISS, do IPTU, né, e outros. E os recursos que vêm do governo federal, da União para transferência, assim, são um pouquinho menores, né, são do tipo a FPM, que vem do governo federal, retorna para o município. Nesse ano que passou, deu 44 milhões em uns quebrados, né? Certo. Esses são recursos do governo federal. Aí depois tem os recursos do governo estadual, que é através do ICMS, né? E também o IPVA. Eu tenho mais ou menos separado aqui os recursos que vêm. Por exemplo, o maior recurso que volta, que retorna para o município, porque o município também tem uma grande produção primária na área da agricultura, né? Então, volta em torno de 60 e poucos milhões de ICMS, o retorno do Estado para o município. Né? Depois tem outros recursos significativos, do tipo IPVA. O IPVA também representa, não é muito, mas sempre representa seus 6,5%, um tipo assim, 20 e poucos milhões de reais, né? Então é bem significativo. E os da União, como já te falei, né, em torno de 6% que volta, e com isso a gente consegue fazer com que a máquina funcione. Por exemplo, a arrecadação do ano de 2020 ela foi 310 milhões, previsto era 290 milhões, mas com os recursos que vieram para a área da saúde, o Covid, teve um superávit que foi para 310 milhões. Né? E esses recursos foram aplicados na área da saúde, no Hospital Santa Terezinha, naturalmente. Né? Claro. Né? E também nós temos os recursos que é a obrigação, verba carimbada, né? Desses recursos todos que a gente arrecada para o caixa da prefeitura, nós temos verbas carimbadas ou compromissos, 25%, que é para educação. Isso já são verbas destinadas para a educação. Certo. E outros 15% que é para a saúde. No nosso governo passado, lá naquele primeira administração, e vamos ver agora também, mas sempre a área da saúde é um lugar que exige muitos recursos. Então, naquela época, a gente chegava até 20%, 21%, 22% da arrecadação destinada para a saúde. Mas, por lei, legalmente, o município tem a obrigação de investir na saúde 15%. Certo. E nós investimos mais, e possivelmente agora,
né? Continuará investindo. Não se sabe se vem recursos da União, a gente não sabe como é que vai ser a pandemia, como é que vai se comportar agora na expectativa dessa vacina, que se não fosse por questão política, eu acredito que nós já estaríamos com metade dessa população vacinada, já os mais de linha de frente, os idosos e tal, mas tem uma expectativa, né? Não sei se em 6 meses a gente consegue reverter, né, e avançar. Eu acredito muito eu acho que o que nós temos que pensar e acreditar, né, e o prefeito pode estar muito atento a essa questão também, é de buscarmos recursos para, se não vier do governo federal, recursos próprios para fazer a vacinação da população. Porque só assim eu acredito que a gente consiga dar a volta e dar retorno à atividade principal, e voltar em plena atividade, que daí gera recursos e, com certeza, né, volta-se à vida normal com a imunização, com a vacinação. Secretário, é referente à locação da escola Barão do Rio Branco, que acredito eu, na minha opinião pessoal, foi um passo acertado, porque estávamos já vivendo há um bom tempo com falta de vagas escolares, e eu acho que ali vai suprir uma necessidade bastante grande da população. Mas e os recursos para pagar essa locação? Já estavam pensados, programados? Olha, para dizer a verdade, nós temos assim mais uma iniciativa, né, louvável do prefeito, com relação a buscar vagas para creches. Nós, com essa pandemia, muitas pessoas foram, né, perderam seus empregos, seus vencimentos maiores, suas vantagens, e com isso tiraram seus filhos das escolas particulares. Com essa demanda agora que tem, nós temos mais de 1.300 acho que era 1.360 e poucas vagas de creches em deficiência. Certo. Então, com essa aquisição, com essa necessidade de colocarmos essas crianças, né, nas creches e liberar os pais, as mães, para que possam voltar a exercer uma atividade econômica, foi muito boa a iniciativa, foi louvável e muito, como é que se diz assim, necessária, não tinha outra saída, né? Então a gente vai pegar uma estrutura já praticamente montada, só tem que adequar alguns detalhes, e uma localização nobre no centro da cidade, né? E, para te dizer assim, recursos para isso vêm do governo federal, através do Fundeb. Então, quanto mais vaga de creche, tem os recursos que vêm. Tem alguns recursos que são próprios, mas dá para fazer frente tranquilamente. Eu digo uma jogada muito boa, uma necessidade que foi tomada pelo prefeito, a demanda grande da sociedade para vagas de creche. Como eu te falei, são quase 1.360 vagas. É verdade. Né? A demanda era grande mesmo. Logo iniciamos uma campanha do IPTU. Valores permanecem os mesmos, valores aumentam, parcelamento vai funcionar do mesmo padrão que sempre foi os últimos anos. O que está se pensando para esse ano em relação ao IPTU? Bom, posso dizer, a campanha já passou, mas foi muito ventilado na campanha que não aumentaria, o prefeito, o executivo não aumentaria impostos. Uhum. E não vai ser aumentados os impostos. Então a população pode ficar tranquila? Tranquila, não tem aumento de impostos nenhum na área, né, com relação ao IPTU. E as parcelas continuarão sendo as mesmas, 6 parcelas, né? Começa no mês de junho e vai até o mês de novembro. Então dá bem tranquilo para as pessoas se organizar como sempre, não tem sobressalto, sabe? E não tem aumento, isso também é muito importante, né? Sim. Foi uma promessa de campanha que está sendo cumprido, como o nosso prefeito cumpre todos os acordos que ele, né, determina. Que ele se propõe, ele cumpre, né? A gente sabe que a prefeitura ela só consegue fazer obras a partir dos impostos que são cobrados e algumas verbas que vêm do governo federal.
como o senhor mesmo já falou, algumas são carimbadas, já estão certas que venham, mas a Prefeitura estuda alguma possibilidade de aumentar o leque de arrecadação? Por exemplo, trazendo novas empresas para Erechim? Muito boa pergunta. Nós no governo, no primeiro governo do Polis e no segundo, deixamos uma área do Distrito Industrial, da Desórdia, lá pronto para ser... A área pronta, precisa agora a infraestrutura. Sim. Bom, a infraestrutura tem custos, então vai se buscar também recursos públicos para se investir nessa área industrial, para trazer novas empresas e outras daqui que querem se relocar e expandir, e vai ter também subsídios da Prefeitura. É mais essa iniciativa que vai trazer muitos benefícios também. Então, com essas iniciativas, o poder público ajudando na infraestrutura, investindo e abrindo a oportunidade, nós temos já a Secretaria de Desenvolvimento muito atenta em cima dessa questão, está trabalhando. É uma meta prioritária do nosso prefeito Polis, é gerar emprego e renda. E isso traz recursos na área dos impostos, né? Então, é uma questão assim. E nos outros recursos que continuarão vindo, a gente faz frente, né? Embora os recursos próprios, sobra muito pouco para investimento. Então, por isso que tem que buscar novas frentes de trazer indústrias e que possa desenvolver indústria e comércio, mas principalmente as indústrias. Sabe que o nosso município, se vai ver, saindo de Porto Alegre, Canoas e Caxias, o nosso polo industrial acho que é o maior depois do interior do estado. É muito dinâmico, nós temos empresários muito arrojados, pessoal empreendedor, com visão de futuro. Né? Se tu vai andar por aí, vai ver na área industrial muitos avanços. E agora com o impulso também mais da nova administração, com nova visão, agora projeto já aprovado com sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, né, do RPP, do PPP, né, Sim. Programa Público-Privado. Isso aí vai trazer mais um impulso e vai ser muito bom para o Erechim continuar se desenvolvendo como merece, como precisa, né? Empresas que possuem débitos com a Prefeitura, haverá algum programa este ano para refinanciar essas dívidas para que as pessoas consigam voltar para a legalidade com as suas empresas? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se faz muito seguido, certo. Nós temos prejudicando os que contribuem normalmente, os que cumprem os seus compromissos. Então essa é uma questão assim que a gente tem que analisar muito bem para que não se torne um hábito, deixar passar, depois venha o benefício. Né? Então a gente não pode penalizar quem contribui, paga em dia os seus impostos, em detrimento dos outros que nem sempre é porque não pode. A gente entende que quem não paga, a maioria, é por dificuldade, por não ter condições, capacidade financeira de fazer naquele momento. Mas tem que ser muito pensado, muito bem pensado. Né? Fizemos no primeiro governo, e o primeiro refaz, eu acho, de Erechim, foi muito bom. A gente botou mais de 3.000 pessoas na formalidade, empresas e pessoas, certo. A voltar, né, na formalidade, poder participar de concursos públicos, né, e de concorrências, e foi bom. Mas a gente tem que ter muito cuidado, como eu disse, para não penalizar os que pagam em dia e beneficiar os que são, né, um pouco relapso com essa questão, esperando que venha ali adiante uma facilidade. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Ok. E, secretário, muito obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente conversar um pouquinho sobre essa secretaria que é muito importante para a nossa cidade. Parabéns por ter aceitado mais uma vez esse desafio de estar à frente da Fazenda. Desejo-lhe sucesso, que seja uma gestão muito profícua, não somente para o senhor, mas também para o nosso prefeito, e que Erechim se beneficie muito do trabalho de vocês, que seja um trabalho muito bom para todo mundo. Muito bem. Não, a gente tem que pensar, né, sempre beneficiar a população. E fazer uma referência que não fiz no começo também, é muito prazeroso trabalhar, né, porque a gente
nós, junto com o nosso prefeito e o vice-prefeito Flávio e o Polis, a gente cuida tostão por tostão, nós temos que ter esse cuidado. E dizer, é uma secretaria altamente técnica, é matemática, vamos dizer, 2 e 2 é 4, né? Não tem. E o dinheiro é da população. Então a gente tem que saber usar e por isso que nós cuidamos muito dos recursos que temos em nosso poder de administrar e aplicar sempre para quem mais precisa, que seria educação e saúde. Isso a gente faz com muita atenção e zelo, cuidando sempre o dinheiro da nossa população. A gente sabe que é difícil de chegar lá e pagar no caixa, pagar em dia, né? E por isso nós fizemos e vamos continuar fazendo, né? Uma boa gestão. A comunidade de Erechim pode estar certa, né, que essa administração, como já no futuro demonstrou, será muito organizada, ordeira e muito transparente com todos. Também avisar que essas informações que eu passei aqui são muito superficial. Sim, no dia 19 agora de novembro, de fevereiro, 19 de fevereiro nós temos... O senhor está com saudade do verão, eu estou achando. No 19 agora de fevereiro nós teremos a audiência pública na Câmara de Vereadores. Então vamos fazer online, a gente vai fazer, vamos divulgar, que a população tem a oportunidade de participar diretamente, né? Tá? Aí vai ser todo, né, o portal de transparência, vai estar tudo, né, explicadinho. Explicado, né? Todos os investimentos, todos os recursos, as aplicações que nós, na nossa gestão, vamos implementar e estamos implementando. Eu agradesso muito, Sandra, da nossa oportunidade de estarmos aqui e sempre que for necessário dar algum esclarecimento, estamos às ordens. E nós também estamos à disposição da Secretaria e de toda a comunidade. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Tudo de bom. Para nós todos os erechinenses que estão nos assistindo, conte conosco.